capítulo 3, meus irmãos, do verso 1 até o 5. Capítulo, em comparação dos outros, bem pequeno, mas eu acredito que aqui é a introdução para aquilo que eu denomino a superabundante graça do Senhor, que vai redundar no último capítulo. Quero ler o texto com os irmãos. Depois de ler o texto, a gente apresenta para vocês a divisão. Hoje vai ser diferente da que eu venho costumeiramente fazendo. Primeiro sermão propriamente dito, que foi o segundo, né? Que o primeiro foi o panorama. A gente falou sobre a soberania de Deus. O segundo, que na verdade foi o terceiro, nós falamos sobre a infidelidade do povo a Deus, né? E agora, o amor de Deus. E antes que eu leia, eu quero só colocar os irmãos de fato dentro do contexto aqui, bem rapidinho, para que você vá para a leitura pensando nisso. Esse capítulo 3, ele está para demonstrar para a gente que tudo aquilo que foi falado no capítulo 1, no capítulo 2, não convenceu o coração do povo, na representação de Gomer. Não convenceu a de fato se arrependerem e voltarem para Deus. E esse capítulo aqui, 3, de fato, meus irmãos, mostra o quanto Deus ama o seu povo. Mesmo que ele vivam uma obstinação, a pecar contra Deus, voluntariamente, Deus deixa aqui para nós registrado esse capítulo 3, para dizer que ele nunca, meus irmãos, muda. Mesmo com a infidelidade do seu povo, ele continua fiel à promessa dele, de salvar um povo. Olha o que é que o texto vai nos dizer. Depois de um contexto imediato do verso 14 até o 23, onde mostra Deus atraindo, levando, falando, devolvendo, removendo, que é tirando, e fazendo, né, desse povo, de fato, sua esposa, apesar da sua infidelidade, da sua prostituição. Aí o Senhor diz, no capítulo 3, verso 1, e o Senhor me disse a Oséias, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, fala aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, nossas transgressões. Que de fato, a tua palavra hoje, o teu amor aqui envolvido, constrange os nossos corações.
Que saiamos daqui, Senhor, de fato, confrontados com a Tua palavra. Que sejamos chamados à responsabilidade de olhar para Ti, Senhor, e ser grato por tamanho infinito amor. Ó Deus, abençoa cada um que aqui está nessa noite. Não sei, da grande maioria, como foi sua semana. De alguns até sei. Mas certamente Tu sabes. Tu sabes a necessidade de cada um desses que aqui estão. Que cada um desses que aqui estão reconheçam que tem necessidade. E que as suas necessidades devem ser buscadas e supridas somente em Ti. Que o culto dessa noite não seja mais um na vida de tantos necessitados nessa noite. Eu te imploro e te peço, Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude a compreender. Que sejamos inundados, Deus, por tudo aquilo que vai ser nos revelado mais uma vez nessa noite acerca do Teu amor. E em contrapartida, o quanto nós ofendemos esse amor, o quanto nos colocamos como ingratidão para com esse amor. Que sejam quebradas, Senhor, de nossos corações, toda arrogância, toda soberba, toda altivez, tudo aquilo que de fato faz inverter a posição da qual nós sempre devemos estar, que é de humilhado e dependentes de Ti, Pai. É que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, que Tu fale aos nossos corações nessa noite. Amém, Senhor. Meus irmãos, como é que o texto está dividido? O foco aqui é amor. Se você tiver prestado bem atenção no texto aí, ó, vai aparecer a palavra amor no verso 1. Uma, duas, indiretamente, 3, né? Quando fala amada. Então, não podia ser outra divisão. Verso 1, que amor é esse? Um amor incondicional. Verso 2, um amor custoso. Verso 3 e 4, um amor cuidadoso. E verso 5, um amor gracioso. Eu parto do princípio, meus irmãos, de que amor, e aqui mais um texto que eu vou fundamentar isso, de que amor nunca foi, nunca será sentimento. Amor é atitude. Amor é ação. Tem sentimento? Tem, mas não é amor, sentimento. Quando eu estou falando assim, querendo fundamentar para os irmãos que é o amor que vai direcionar o sentimento. E o sentimento direcionado pelo amor é visível, é ação. O que, infelizmente, muitas pessoas invertem. Acham que o amor, ele é direcionado pelo sentimento. Não. O sentimento é escravo do amor. Por que eu estou dizendo isso? É porque se você olhar para o texto, o Senhor vai pegar um ser humano, um indivíduo, Oséias, ele aparece de novo aqui. E a situação de Oséias não é fácil, meus irmãos. O Senhor está usando um casal literal, aqui de fato existiu Oséias e Gomer, e aqui é Gomer, não é outra mulher. Alguns vão dizer que é outra mulher, mas aqui é Gomer. Por que tem que ser Gomer? Porque se for outra mulher, perde a força do argumento. Perde a força do que está escrito lá no capítulo 1. Vá e case com a prostituta e tenha com ela filhos de prostituta ou de prostituição. Perderia a força. Aí lembra que eu disse? Muito difícil para Oséias, no capítulo 1, ele casar com uma mulher mal falada.
certamente não seria o desejo do pai, da mãe. Pai algum, mãe algum desejaria isso para um filho. Casar com uma pessoa mal falada, uma pessoa da vida. Agora, para comprovar que o amor é uma atitude que gera sentimento e não sentimento que gera o amor, mas é o amor que gera o sentimento, é que Oséias, de novo, meus irmãos, é chamado ao texto aí, ó. Vá outra vez. Esse outra vez aí, para muitos comentaristas, é o forte argumento para dizer que é a mesma mulher. Vá outra vez. Porque se fosse outra mulher, a fraseologia seria outra, não essa. Vá outra vez. Então, preste bem atenção. É o mesmo Oséias que antes o Senhor tinha dito, ó, você quer casar? Eu tenho a mulher certa para você. A mulher certa para você se chama Gomé. Você vai encontrar ela na prostituição. Você vai casar com ela e vai ter filhos de prostituição. A ideia, parece aí, meus irmãos, é de que ele já está sendo avisado que vai ser um casamento movido pela infidelidade. E aí eu expliquei por que Deus está fazendo isso. Né? Pela sua soberana vontade, ele quer que o profeta que vai entregar a palavra, ele realmente viva na pele aquilo que ele está falando. Isso era costume acontecer, não nesse grau aqui com outros profetas. Né? Tinha profetas que literalmente viviam algumas situações, né, para que de fato as pessoas percebessem o peso do oráculo, da fala. Agora esse mesmo indivíduo ouve de Deus. Esse Deus, depois de ter falado tudo que falou no capítulo 1, tudo que falou no capítulo 2, olha para ele, é como se ele dissesse assim: o povo não se arrependeu, continua me traindo, continua se prostituindo, naqueles dois sentidos, socialmente, politicamente e depravadamente. Tudo aquilo que eu entrego a eles, eles estão gastando, eles, na representação da mulher, estão gastando com os amantes. Aqui, todos nós aqui já vimos casos de pessoas sendo flagradas em adultério. Né? Comumente é mais o homem que trai, né? Mas ultimamente as mulheres têm traído muito. Né? E normalmente, né, pelo menos pelas reportagens que eu já assisti, programas de televisão, os maridos que colocam detetives para perseguir a esposa, para descobrir, quando se descobre o adultério, o que deixa o homem mais irado, que às vezes ele comete um assassinato, ele mata a mulher, é que ele descobre não só que ela o traiu, mas que ela o traiu usando todo o sustento que ele dava a ela. O que bancava o adultério era o dinheiro dele, eram os recursos dele. E isso para um homem, né, é um negócio, rapaz, quer dizer, além de me trair, ainda usava meu dinheiro, usava as minhas posses. Foi exatamente isso que o povo fez. Traiu o Senhor. Aí o Senhor vai dizer para ele agora, ela continua lhe traindo, ela continua usando todos os recursos materiais e, vamos dizer, e sentimentais com outro. Mas eu quero que você vá lá e traga ela de volta. Vá outra vez, olha a palavra que aparece, e ame. Ame. Agora veja onde é que entra aí a ideia de um amor incondicional. Incondicional é que não vai fazer nada pensando em alguma coisa em troca. Vai fazer em uma mão de via única, sem interesse nenhum. E sem olhar, né, para quem de fato, olhar no sentido de o que está fazendo. Aí, meus irmãos, é onde entra a questão do sentimento. Que se amor fosse sentimento, seria de uma imbecilidade muito grande. Um marido que casou com uma mulher que tem um histórico
de prostituição, e que agora o texto está dizendo que ela saiu de casa. Ela deixou o marido e foi se juntar com outro. E está aqui dizendo, adúltera. Então, parece que agora ela está junto com outro homem. Se esse indivíduo, se formos basear amor no sentimento, esse indivíduo seria o mais idiota possível e assim nós estaríamos chamando nosso Deus de idiota. Mas o que é que não faz a gente pensar isso ser idiota? Porque a gente entende que esse amor não é um sentimento. É algo intrínseco, independente de quem é e do que faz. E o Senhor diz, vai lá. E aí o Senhor faz uma comparação. A priori é uma palavra entre o Senhor e Oséias. Oséias, eu quero que você vá, porque eu quero que você copie o meu modelo. Vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro homem e é adúltera, assim como quem? Como eu, Oséias. Assim como eu amo os filhos de Israel. Assim como eu amo os filhos de Israel. Então, pare e pense, irmãos. Nós que somos pecadores, que amor é esse? Tente se colocar no lugar de Oséias. Como é, Senhor? A mulher me traiu. Depois de todo o discurso, toda a fala que o Senhor mandou eu falar para ela. Ela me abandonou e está com outro. E o Senhor está mandando eu ir lá e trazer ela de volta. E eu quero que você faça isso, porque é assim que eu ajo. É assim que eu faço com o meu povo. Eles me traem, ele usa os recursos. Nós não vimos anteriormente que eles iam fazer os sacrifícios e eram sempre... os sacrifícios não era a base de dinheiro, mas era a base daquilo que a terra dava. E Deus disse para ele, tudo que eu dei, você dava para Baal, sacrificava para Baal. E achava que tudo que vinha sobre você, a prosperidade que vinha sobre você, era ele que estava dando, sempre foi eu. É para essa que o Senhor está dizendo, vai lá. Aquela que tu alimentou, aquela que tu vestiu, aquela que tu protegeu. Mas eu vou lá, vá, porque é assim que eu faço. E aí o Senhor ainda mostra mais assim, que amor é esse, meus irmãos? Ele usa essa palavra, embora, na minha versão aparece ela, embora. Embora o quê? Ou seja, o amor não deixa ninguém sem consciência. O amor, ele não deixa ninguém sem razão. O amor, meus irmãos, é sábio, discerne. O amor, ele não é hipnótico, nem alucinógeno. O amor é consciente, é razão. O Senhor sabe quem é o seu povo. É isso que o Senhor está querendo dizer para Oséias e para nós aqui. O Senhor sempre soube quem era o seu povo. Isso é para confirmar, meus irmãos, o amor incondicional de Deus. Que Ele não salvou ninguém por um sentimento qualquer. Ele salvou por sua vontade soberana, amor. E Ele prova esse amor dele em 3 palavras aqui. Por esse verso número 1. O amor dele é incondicional por 3 coisas. Porque é constante, porque é sacrificante e porque é fiel, meus irmãos. Por essas 3 coisas. O constante você pode entender perseverante. Nunca desiste, Deus nunca desiste, aí está certo. Deus nunca desiste de você. Mas preste bem atenção. De você que se arrepende. Se você não se arrepender, é porque de fato você nunca foi alcançado, Deus nunca quis alcançar você. Se você se arrepender, seja para salvação hoje, seja para reconciliação hoje, é porque é o Senhor que está fazendo essa obra no seu coração. A gente vai ver isso mais adiante. Mas o ponto aqui é esse. O Senhor, quando diz, vai lá, Ele está sendo, meus irmãos, muito constante, muito perseverante. Por tudo que Ele já disse.
eu vou colocar espinho, eu vou colocar muro, eu vou atrair você, eu vou fazer isso. Aí terminou o verso 21, 22, 23, ele dizendo lá, em outras palavras, transformou tudo aquilo que era maldição nos nomes dos 3 filhos desta mulher em bênção agora, mas ela insistiu em permanecer no seu pecado e se degradou mais ainda, abandonou o seu marido, abandonou a Deus. E qual é a resposta de Deus para essa atitude? É ele dizer: eu amo, eu vou continuar amando, eu vou continuar perseverando nesse amor e eu vou me sacrificar. Agora tente perceber o sacrifício aí. Assim como foi difícil para Oséias casar com uma mulher mal falada, mal vista, foi um sacrifício para ele. Foi um sacrifício para ele ir atrás desta mulher que o abandonou, que virou as costas para ele, que o desprezou. Que sacrifício o Senhor está pedindo a Oséias? Qualquer pessoa sensata pensaria, se estivesse no lugar de Oséias. Pense aí, você já deve ter conhecido alguém que foi traído. E que foi traído, que a pessoa que traiu, né, de fato abandonou aquela pessoa, não quis mais. E aí você ouve pessoas dizendo, vai lá atrás dela, insiste. Talvez você faça o que muitos fariam na situação. Não vá. Olha onde é que ela está. Ou então ia dizer, bem feito. Eu conheci uma pessoa, não é? Era até um jogador de futebol, que ele casou com uma prostituta, ele tirou ela dentro de um prostíbulo. E todo mundo disse para ele, rapaz, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E de fato, na perspectiva humana, não deu certo mesmo. Ela nunca foi fiel a ele. Mesmo casada com ele, traía. Era uma gomé. E ele aceitava. A diferença dele para Oséias é que Oséias, nós vamos ver, que assim como Deus, ele tem um amor perseverante, ele tem um amor sacrificante. Ele continua fiel, mesmo com a infidelidade do outro. Mas ele, como é o nosso segundo ponto vai mostrar, ele paga um preço, né, que eu coloquei custoso, para, de fato, preparar essa pessoa para cuidar dela, no sentido de discipliná-la, para que ela não venha cair mais. Confrontá-la. Então, veja, o verso primeiro, para nós aqui, fica essas 3 verdades. O amor do Senhor é incondicional para com seu povo, porque é constante, é sacrificante e é fiel. Isso deve nos fazer, meus irmãos, lembrar que todas as vezes que a gente peca, a gente está ofendendo a fidelidade do Senhor, a gente está ofendendo o sacrifício dele por nós, nós estamos ofendendo o seu amor perseverante. Deus está fazendo a parte dele e a gente não está fazendo a nossa parte. Não importa o pecado. Aqui é o argumento do maior para o menor. Aqui é maior. O que essa mulher está fazendo, eu acredito que nenhum de nós literalmente esteja fazendo. Mas se Deus é um Deus que persevera, é constante, se sacrifica e é fiel para esse tipo de conduta, quanto mais para coisas menores, que podem se transformar em coisas maiores. Então não importa se você está frio, se você está desanimado, se tudo isso te afasta de viver a vontade de Deus, você está se mostrando ingrato com a perseverança do Senhor em lhe amar, com o sacrifício do Senhor em continuar lhe amando e com a fidelidade de Deus suportando a sua infidelidade. Porque todo pecado nos torna infiel. Seja pecado pequeno, seja pecado grande.
E quando eu digo pecado pequeno e pecado grande, os irmãos associam as suas consequências. Todo pecado ofende ao Senhor. Mas tem pecado que ofende mais por causa do escândalo. E certamente os pecados aqui mencionados desse povo aqui, de fato, é o nível pior que possa existir de escândalo para com o Senhor. Mas olha que interessante. Depois que o Senhor diz isso, e aqui o verso 2 vai dar mais uma vez a ideia de que o amor ele não é simplesmente um sentimento, mas é uma ação, um mandamento. Olha o que é que vai dizer, depois dele falar que ame ela, né? Ou a ame, assim como eu amo os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passa, ou seja, que vivam a vida de sacrifício, de culto. Aí lembra do culto, como era deles, um culto bem imoral, né? Para outros deuses. O texto não vai dizer, vá lá, simplesmente. O texto diz assim, ó, assim compreia. Compreia. A ideia de que um custo tem aí. E quando fala de custo, não tem como aqui eu fazer um link com a maior prova de amor existencial no tempo e no espaço de Deus para conosco. É mandar o seu filho encarnar e pregar ele numa cruz, literalmente. E lá no Novo Testamento vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco, mandando o seu filho, um homem, né? Literalmente, para ir morrer lá. Se alguém perguntasse, para mim ou para você, prove o seu amor pela sua esposa. Aí para muitos aqui, provar o amor é dar um buquê de flor, mostrar a fotografia de uma viagem. Prove o seu amor para com seus filhos. Aí para muitos é o colégio bom que você paga, a faculdade, a casa que eu dei para ele, o carro que eu dei para ele, isso prova que eu amo. Mas se você chegasse para Deus e perguntasse, Deus, prove que o Senhor me ama, ele ia apontar para a cruz e dizer, tá aí, ó, meu filho, que eu dei por você. Eu dei a minha vida, Cristo, por você. Não foi uma coisa, foi uma pessoa. Uma pessoa que viveu, que confortou, que consolou, que exortou, existiu. Não foi um sentimento qualquer. Aí o Senhor diz aqui, assim comprei. Aí veja como mudou agora o interlocutor aqui. O verso primeiro, a ideia é que é Oséias. Né? Aí quando chega no verso 2, assim comprei. É como se Deus entrasse agora, pegou ali o simbolismo do casamento para falar com o povo, para falar conosco agora, e diz, olha, eu não quero que você se perca olhando só para a ilustração no casamento deles. Eu quero que você entenda que sou eu. Eu sou esse Oséias aí. E vocês são essa Gomé aí. Vocês não estão valorizando a minha perseverança, o meu sacrifício, a minha fidelidade. Mas eu, como amo incondicionalmente, eu vou insistir. Eu vou curtear. Curtear o quê? O que é que Deus vai curtear aqui? Vai curtear, meus irmãos, a perseverança, o sacrifício e a fidelidade dele para com essa mulher. Aqui o verso 2 está mostrando, tente ver o quadro, o Senhor na pessoa de Oséias indo ao local e comprando. E a ideia de compra aqui é para afirmar o nível de degradação que chegou essa mulher, que chegou esse povo. Está totalmente desvalorizado, desprezado. É isso que o pecado faz. Tira o valor do ser humano. Despreza por completo.
Porque o que o pecado faz, meus irmãos, é aquela frase que vocês já conhecem. São pessoas valorizar coisas e desvalorizar pessoas. Usar pessoas em vez de coisas. E é um mundo cão aí. E é exatamente isso, o contrário disso, que o Senhor, quando demonstra comprar, que Ele está querendo restaurar. Ele está querendo aplicar um processo de restauração nessa que o trai. Nesse povo que não valoriza a sua perseverança, o seu sacrifício, a sua fidelidade. O Senhor, sem esperar nada em troca, Ele vai olhar para aquela agora, sem valor para dar valor, sem atenção desprezada para dar atenção, sem relacionamento, sem comunhão para dar comunhão. Porque quando o indivíduo, ele usa uma pessoa como uma coisa, ele não quer ter comunhão, ele não dá atenção e ele não valoriza. Porque ele quer ser beneficiado. Porque é assim que a gente trata as coisas. As coisas são para nos beneficiar. Entendeu? É assim que a gente trata as coisas. É assim que o pecado faz com as pessoas. Faz com que elas tratem pessoas como coisas. Aí o Senhor, depois de falar tudo que Ele falou no capítulo 1, capítulo 2, e vê a insistência, a persistência, a obstinação do seu povo na representação dessa mulher, está num nível tão depravado que Ele diz assim: eu vou ter que ir até ela. E aí, meus irmãos, o verso 2 nada mais é do que a replicação do verso 14, do capítulo 2. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e falarei ao seu coração. Veja que a ação todinha é sempre do Senhor. Então, meus irmãos, as pessoas que não estudam a palavra de Deus, não têm desejo de meditar, por isso que elas acham absurda. Quando a gente diz assim, rapaz, só vem para Cristo quem o Senhor atrai. Não basta a pessoa simplesmente querer. Querer, eu quero. Você percebe que a nossa igreja aqui, a gente não faz apelo. Vem para Jesus, coloca uma musiquinha, vem, aquela coisa toda. A gente não faz isso. A gente passa 40, 50, uma hora, né, pregando o evangelho, é um convite. Aí, nesse sentido, é um apelo, que é o que o Senhor está fazendo aqui para esse povo e eu aqui para os irmãos. Mas o texto bíblico vai sempre dizer que quando uma pessoa responde a isso, é porque o Deus está perseverando, o Deus está se sacrificando nessa perseverança e Ele está, meus irmãos, mostrando a sua fidelidade. E Deus aqui, a sua fidelidade, está amarrada àquilo que Ele fez eles lembrar quando citou. Verso 10 do capítulo 1. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode nem medir e nem contar. A promessa que Ele fez lá a Abraão. E aí várias promessas que aparecem no Antigo Testamento, né, como aquela que o Senhor colocado ali, dá a ideia da serpente na cruz para atrair aquelas pessoas que estavam enfermas a olhar serem curadas, e ela aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Quando Ele está na cruz, Ele vai atrair muitos, e a gente, quando estava expondo lá, né, Mateus 24, que a gente entrou também na questão da morte de Cristo na cruz, de fato, nesse episódio histórico, o Senhor salvou muita gente ali. A cruz atraiu muitos perdidos. Então o Senhor, é dele que parte. Os irmãos há de concordar que se o Senhor não vai até Gomé, na representação de Oséias, qual seria o fim dela? Ela ficaria lá, cada vez mais se aprofundando no seu pecado, cada vez mais distante do Deus que é perseverante, o Deus que se sacrifica,
o Deus que é fiel. Sempre é Deus que vai intervir. Aí o texto nos diz que assim compreia, não vou comprar, compreia, por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Olha aí, meus irmãos. Que amor é esse, meus irmãos? Se não é um amor perseverante, constante, sacrificante, fiel. E um amor que tem custo. E esse amor, quando age assim, ele está dizendo, eu quero valorizar você. Mas entenda o valor aqui, o valor de ser humano. E não de coisa. Não é dizer que o cristão tem valor, né? Aquela coisa toda. Tinha um hino que a gente cantava, né? Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Mas as pessoas, quando cantam essas canções, elas se sentem supervalorizadas. Eu tenho valor, eu tenho valor. Meus irmãos, a gente só tem valor pelo que Cristo fez em nós. Então, o valor que eu estou dizendo aqui não é que agora a Gomer vai ser rainha, princesa, vai continuar pecadora. Mas o que precisa se arrepender. O valor aqui é o Senhor fazer aquilo que lá no começo do livro ele disse, que o homem seria criado à sua imagem e semelhança. Que o homem ele tem mais valor do que qualquer outra obra criada por Deus. Tanto que quando Deus criou o homem, disse que foi muito bom. E na situação que ela está aqui, e essa palavra comprada, a ideia é que ela estava escravizada. Você já deve ter assistido filmes que mostram, né, mulheres que são vendidas para ser escravas de sexo, né, por aí no mundo afora. São objetos. Aqueles que usufruem, né, do benefício, do prazer que elas proporcionam, olham para elas como objeto. O amor de Deus traz a humanidade, o sentido de valor humano para essas pessoas. E é isso que o Senhor fez, né, para com ela, para com o povo. Valorizar, dar atenção, né, que o mundo despreza, e trazer de fato para a comunhão. Comunhão, a ideia de estar junto, de restaurar, de aprofundar o relacionamento para, aí entra o nosso terceiro ponto, para a disciplina. Veja o que é que o verso 3 e 4 vai nos dizer. Depois que o verso 1 nos mostrou, né, o amor incondicional de Deus, constante, sacrificante, fiel, o amor cuidadoso de Deus, né, que valoriza, que dá atenção, que quer ter comunhão, ou seja, a gente pode resumir isso em uma palavra, redimir essa pessoa. Você pode usar também a palavra redenção, né? E agora, do verso 3 ao 4, disciplina. Esse cuidado do Senhor agora é para discipliná-la. E ele vai disciplinar fazendo isso aqui, exigindo, reconciliando, privando e requerendo algumas coisas. Tem responsabilidades, entendeu? Não é aquele amor, dizer eu te amo, volta e pronto, é isso mesmo, se tu errar eu te perdoo de novo, e arrependimento, 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 não. Não é isso que o Senhor está dizendo aqui, com essas palavras, certo? Exigir, reconciliar, privar e de requerer alguma coisa. Ele está dizendo assim, eu quero que você se arrependa e eu quero ver os frutos desse arrependimento. Né? Para a gente não mal interpretar lá, quando nós estávamos falando sobre perdão. Pedro, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7? 7 vezes, ou melhor dizendo? Aí o Senhor, 70 vezes 7. Tem que perdoar sempre, perdoar sempre. Com esse texto aqui em mente, esse perdoar sempre não é perdoar porque a pessoa fica se arrependendo. Se arrepender, mas tem que ter fruto. E aí o Senhor agora vai exercer esse cuidado, mas um cuidado de disciplina. Em outro tempo aqui eu falei, essa palavra disciplina, dentro do nosso contexto aqui, muitas vezes ela é entendida como algo ruim. Algo ruim, não é? Uma das características de uma igreja sadia, uma das características, além dela ter que pregar a palavra de Deus, é que ela tem que ter disciplina, né? Se o irmão pecou, tem que ser disciplinado. Infelizmente, alguns irmãos acham que isso é ruim, mas não é. A disciplina é para justamente trazer você de volta para a comunhão, trazer você de volta à compreensão do que é o amor de Deus.
E lembra que disciplina é usada nos currículos, né? Seminário, quantas disciplinas você faz? Aqui ninguém vai entender que um cara vai para o seminário para apanhar. Não é? Porque às vezes a gente usa essa mesma palavra para dizer, esse menino é assim, essa menina é assim, porque o pai não disciplina. Aí a associação que a gente faz é porque o pai não dá uma surra, não bate. Aí quando a gente coloca no contexto de estudo, seja em seminário, seja em faculdade, seja em colégio, a gente não entende assim, irmãos. Meu filho foi para o colégio para apanhar dos professores. O meu filho foi para a faculdade para apanhar. A gente entende o quê? O meu filho foi para o colégio para ser educado. O meu filho foi para o colégio para adquirir conhecimento, para que esse conhecimento aplicável seja sabedoria vista, realizada. Não é não? O que o Senhor Jesus tem para fazer conosco é isso. Não só nos amar de forma incondicional, não só demonstrar um custo de relacionamento para nos valorizar, para nos dar atenção, para ter comunhão com Ele, mas para nos disciplinar, para nos trazer a consciência, o conhecimento das verdades de Deus, para que a gente entenda se está errando ou se não está errando. E se está errando, para se arrepender, e esse arrependimento ser comprovado com frutos, com ações. Eu tenho que demonstrar para o mundo que eu sou santo, não porque eu digo que eu sou santo, mas porque eu vivo, eu demonstro que eu sou santo. Entendeu? Então, como era que Deus estava vendo a vida de Gomé do povo? Pelo que eles estavam vivendo. Como é que eles estavam vivendo? Em prostituição, em infidelidade. O Senhor olhava e dizia, vocês são infiéis, vocês são prostitutos por isso, porque estava vendo. Então, o contrário tem que ser verdadeiro de alguém que se arrepende. Por que eu acredito que você se arrependeu? Porque eu estou vendo frutos. Eu não vejo mais frutos que denunciam a sua infidelidade. Eu vejo frutos que denunciam a sua fidelidade. Eu não vejo mais frutos que denunciam a sua prostituição. Eu vejo frutos que denunciam a sua santificação. Mas para isso precisa de um processo. Precisa estar perto. Precisa se submeter. Há responsabilidades. Aí o Senhor chama no verso 3 e 4. O que é que diz, ó? Depois que falou, eu compro, é minha. É minha. Eu restauro, não é mais uma coisa, é pessoa. Aí, o que é que o Senhor disse para essa pessoa? E eu disse a ela, tá vendo, ó? Agora a palavra vai para a mulher, Gomé, que é a representação do povo. Ele diz, você vai ficar comigo por muito tempo. E é interessante. Aqui, meus irmãos, já dá a ideia que essa mulher, que esse povo, vai se rebelar de novo contra Deus. Mas antes que se rebele, o final vai ser sempre o que o Senhor deseja. O seu povo vai voltar para Ele. O seu povo vai ser abençoado por Ele. O seu povo vai buscar a Ele. Mas até lá, a vida vai ser sempre assim. Aí ele diz, ó, você vai ficar comigo por um tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Então, tá aqui, ó. Deus exige dela. Exige do povo abstinência. Eu vou chamar aqui de privação. Ela vai ter que se privar de quê? Daquilo da qual a vida dela era representada. Gomé e o povo, Gomé que é o povo, a vida dele se resumia em infidelidade, em prostituição. E o Senhor disse, eu vou te levar para casa de novo. Você vai ter minha atenção, porque eu comprei você. Eu vou valorizar você como ser humano. Eu vou ter comunhão com você. Mas antes que essa comunhão se aprofunde, que eu tenha intimidade com você, você não vai ter intimidade com nada mais
até você entender aonde você chegou com o seu pecado. Então você vem comigo, mas você não vai se prostituir mais, nem se entregar a outro homem. Ou seja, você não vai viver mais uma vida de prostituição e muito menos se separar de mim para ficar com outro homem. Aí é interessante que ele vai dizer assim, ó: e eu farei o mesmo em relação a você. Eu também ainda não vou te ter como minha esposa 100%. Eu quero tratar você. Aí ele faz agora uma associação dela com o povo. Ó. Qual o propósito disso? Porque o Senhor quer fazer assim comigo? Alguém podia perguntar a Oséias, mas por que essa fala? Porque eu vou terminar agora. Eu vou associar vocês a essa fala. O motivo é esse. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estula sacerdotal ou ídolos do lar. Que era exatamente isso aqui, que era a causa da prostituição e da infidelidade. Porque aqui é a tríade. Oséias, Gomé, Baal. Baal é o fruto da prostituição, da infidelidade, da separação. E aí, presta atenção. Oséias, Deus, Gomé, o povo, e Baal. Que Baal, no caso, é a representação do homem, né? Baal. O Senhor, você vai ficar sem Baal, sem um contexto que te levou a ser infiel comigo. Perceba? É o Senhor tirando, o Senhor que foi até ela, o Senhor que está indo até o povo e está dizendo: eu vou tirar vocês daquilo que levou vocês a entrar em crise. O que o Senhor está fazendo aqui é o que ele já tinha dito. Verso 6 e verso 7. Do capítulo 2. Eu cercarei o seu caminho com espinhos e levarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não alcançará. Irá procurá-los, mas não encontrará. Jesus está dizendo aqui, ó. Vocês vão ficar por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estula sacerdotal ou ídolos do lar. Isso aqui também aponta para toda a história de Israel. Mas Israel não quis mais um rei Deus, quis um rei humano. Não quis mais a liturgia que Deus disse para que eles vivessem. Os sacerdotes do Senhor, não. Quando eles desassociaram-se, traíram o Senhor, eles foram cultuar com os sacerdotes de Baal, tudo profanando. Ó Senhor, você vai ficar agora, eu requeiro de você, eu vou requerer de você uma privação dessas coisas. E sabe onde foi o local que isso aconteceu? Foi o cativeiro da Síria, quando a Síria pegou todo o povo de Israel e os exilaram. Eles ficaram sem rei, ficaram com nada disso aqui que o Senhor acabou de dizer. Aí veja como é interessante. É Deus usando aqueles que foram instrumentos para fazer o seu povo ser infiel com ele, adulterarem contra ele, se prostituírem. Deus está pegando esses e usando como instrumento de restauração. Olha que impressionante, meus irmãos. Usando como espinho, usando como muro, assim como queira você entender. Deus usando. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, né, vai chamar o rei da Síria de meu ungido.
não é? Nabucodonosor, meu escolhido lá. Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus sempre usou e sempre usará todos os recursos para que a promessa dele se estabeleça. O que eu e você tem que entender é se nós somos aquele que de fato ele alcançou. Se for, meu irmão, não deixe que o pecado desumanize você, que assim você vai desumanizar os outros. Você vai mostrar sua infidelidade para com Deus, tratando pessoas como coisas, desprezando pessoas. Aí o Senhor diz isso. O meu cuidado é um cuidado que disciplina, um cuidado que de fato quer trabalhar para a restauração, preparar você para o ápice glorioso que está no verso 5. O amor gracioso. Olha o que aqui diz o verso 5. E aí aparecem duas palavras fortíssimas aqui, que vai dizer assim, ó, depois os filhos de Israel voltarão, e não só vão voltar e vão buscar o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. Olha aí. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Olha que interessante. Quando a gente pensa que a esperança acabou, que o cativeiro vai ser o fim, não. Nós estamos estudando na EBD aqui, né? Já passamos por Esdras, Neemias. Esse povo todinho sai. Esse povo todinho é uma representação de uma promessa que ainda não é completa 100%. Mas que já começou a se cumprir. Não é? Com eles. Exatamente isso aqui. E quando menciona Davi aqui, é a ideia, que eu já até falei em outro momento, que é a ideia de restaurar o povo de novo. O povo não estava dividido, reino do norte e reino do sul. Quando eles saem do cativeiro, eles não saem mais divididos. Eles não saem mais em idolatria. Nunca mais o povo de Deus caiu nisso, nessa infidelidade, como aqui registrada. Ação de Deus. Mas tudo isso só aconteceu porque Deus atraiu. A palavra, eu não posso entender que essa palavra que está aqui, a primeira que aparece, voltarão, e a segunda, buscarão, seja simplesmente de uma consciência que compreendeu, né, que estava errado. Não, agora eu entendi. O meu Deus verdadeiro é esse Deus aí mesmo, não é esses deuses que estão aqui. E por força de raciocínio lógico, eles voltaram e buscaram ao Senhor. Eu não posso acreditar nisso. É a mão do Senhor poderosa os atraindo. Mas por que, pastor? Baseado em que o Senhor diz isso? É quando a gente lê todo o capítulo 1, principalmente o capítulo 1, do verso 10 até o verso 1 do capítulo 2, e quando a gente lê no capítulo 2, o verso 6, o verso 7, e depois o verso 14 até o verso 23. Lembra que eu disse? O Senhor, com todo esse esforço, o povo não voltou para Cristo. Piorou, porque é o nosso texto de hoje, o capítulo 3. Mesmo ouvindo todas essas verdades, então quando é que esse povo vai voltar para Deus por vontade própria? Nunca. Na hora que um texto diz isso daqui, e voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, eu não posso entender que é uma vontade intencional da pessoa por si só. É sempre a mão de Deus lá, como Eclesiastes, Salomão vai dizer, as cordas de amor que puxa a gente. A gente sempre vai para a direção oposta, meus irmãos. Você que hoje crê em Cristo, você sabe disso, pelo menos é para saber, que se dependesse de você, você não tinha crido em Cristo. Se dependesse de você. E você que creu em Cristo, se dependesse de você,
você viveria uma eterna vida de infidelidade e de prostituição, seja ela ativa, seja ela passiva, seja ela literalmente vivida na existência, seja ela só no seu interior. Se não for Deus, com a sua mão poderosa, a sempre nos cutucar e trazer de volta, meus irmãos, a gente não suportaria caminhar com Cristo. Porque a Bíblia deixa bem claro para nós, o Senhor nos libertou do poder do pecado, das cadeias do pecado, mas da presença não. Isso mostra o quanto ainda nós somos vulneráveis. Por isso a gente não pode brincar de ser cristão. A gente não pode desvalorizar, meus irmãos, a ação de Deus. Como é que Deus age hoje? Antigamente você sabe, está aqui um texto. Deus levantava um profeta e mandava falar. Deus se manifestava através de teofanias, experiências sobrenaturais. Hoje Deus se manifesta sobrenaturalmente pelo natural, pela palavra de Deus. Hoje aqui, no domingo, especificamente, Deus está lembrando você. Foi eu que salvei você. Se você não é salvo, eu preciso salvar você se eu quiser. E a parte que lhe cabe é clamar. E você que já está salvo, não se sinta 100% santo, porque você não é 100% santo. Você ainda não considera em todas as implicações o meu amor incondicional, na perspectiva de que isso quer dizer que eu persevero nesse amor, que eu me sacrifico nesse amor, que eu sou fiel nesse amor, independente da sua infidelidade. Se você não se abre para entender quem eu sou, você também não vai compreender que mesmo que tenha sido pela graça que você foi salvo, está sendo mantido a salvo, isso tem um custo. Porque eu lhe salvei, mas o mundo vai sempre querer fazer você achar que você não tem valor como ser humano. E quando você não se apercebe assim, você também não vai agir diferente com as pessoas. Você vai ver as pessoas como se não fossem pessoas. E você não vai dar atenção, você vai sempre querer ser atenção, você sempre vai se ver como vítima. Você nunca vai crescer. E assim você não vai conseguir ter comunhão. Aí você precisa compreender que o meu amor supera todas essas coisas. E aí, verso 3 e 4, deixa claro para nós aqui, meus irmãos, que Deus, na ação desse amor incondicional, na ação desse amor custoso, Ele exerce a sua disciplina para conosco. E essa disciplina do Senhor tem que machucar, tem que doer, tem que nos restringir. Por isso Ele exige, por isso Ele priva, por isso Ele requer da gente essa consciência. Faz lembrar, de novo aqui, o verso 6 e 7. Coloca espinho, coloca muro. Então essa ideia de que vem para Jesus, aceitou Jesus, é só bênção, você não vai ter aflição, não vai ter nada. Lembra de ontem? Jó? Jó não sofreu porque tinha pecado. Jó sofreu porque estava no mundo caído. E a presença do pecado nos atinge. Ou a gente sofre porque caiu, ou a gente sofre porque está de pé. A gente vai sofrer. Ou por fidelidade ou por infidelidade. Mas certamente sofrer por infidelidade é muito pior. Porque traz muito mais consequências para a vida da gente, daqueles que estão próximos da gente. E sofrer por fidelidade é totalmente o contrário. Sofrer por fidelidade fortalece aqueles que estão próximos de nós. Salva muitos. E o nome do Senhor é glorificado. Coisa que o povo aqui não estava fazendo. E o Senhor mostra esse desejo maravilhoso e termina com essa palavra de promessa, de esperança. Eu vou atrair, eu vou preservar, para que assim venha se consumar a minha promessa final de perdão completo, que eu não preciso mais dar. Isso vai chegar uma hora que Deus vai precisar mais dar perdão para a gente. Quando é que isso vai acontecer, meus irmãos? O texto aqui vai dizer últimos dias. Esses últimos dias aqui, a gente pode entender
Primeiro, aqui, literalmente, últimos dias, quando eles saírem do cativeiro da Síria, e aplica também do cativeiro babilônico. Mas aqui também, para nós aqui, a gente pode associar esses últimos dias quando de fato Cristo vier. Mateus 24, aí ele chegar e dizer, ó, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Os que vão para a direita, o texto lá, Mateus 24, vai dizer que é os que vão para o reino do Senhor, estabelecido aqui já nesse mundo, renovado, tal. Dali para frente, não vamos ter mais que ser perdoados pelo Senhor. Nós vamos entrar no nível de perfeição completa. Aquilo que Judas diz que Jesus vai fazer, vai nos apresentar de fato irrepreensível. Ou seja, fiéis, não mais infiéis, não mais prostitutos, não mais adúlteros, mas perfeito diante de Deus. Isso vai acontecer. Então, meus irmãos, com isso em mente, o que é que eu tenho que fazer como cristão? Qual é o meu pecado? Qual é a minha infidelidade? Que eu sei que eu tenho. João escreve nas suas cartas, diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. A gente peca, e quando a gente peca, meus irmãos, não interessa se é um pecado grande ou é um pecado pequeno. Todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado é nossa infidelidade para com Deus. É um certo tipo de prostituição. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender e gerar frutos de arrependimento. Eu não posso viver a mesma vida. Não pode terminar o culto hoje aqui e você sair do mesmo jeito que você entrou. Não, eu entendi tudo, pastor. Eu até anotei aqui o que o senhor disse. Mas o seu coração não queima para dizer para você, se arrependa, mude, mostre os seus frutos. Para que de fato o mundo acredite e glorifique a Deus na mudança da sua vida. Crente que não gosta de ler Bíblia, crente que não gosta de meditar, crente que não gosta de estar na comunhão, crente que não gosta de falar das Escrituras, é traição. Crente que não sonha com a volta de Jesus, que não anela, que não deseja. Se a gente não desejar as coisas que o Senhor quer que a gente deseje, a gente vai desejar outra. É traição. É traição, meus irmãos. Então o que é que falta? Temor. Essa é uma característica que não pode faltar na gente. Olha o que o texto diz. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Será que você não entende que todas as vezes que você abre a sua Bíblia na sua casa, você está indo para diante do Senhor? Mais literalmente, onde é que você vê o Senhor? Quando você vem à igreja. Como é que você está chegando aqui? Você está chegando tremendo? E o que é o tremendo aí, pastor? É chegar morrendo de medo? Dizer, ai meu Deus, o Senhor vai me fulminar. O tremendo aqui, meus irmãos, é reverência. Reverência traz a implicação de entender de quem você está diante. E aqui, nessa noite, no texto de Oséias, a reverência chamada a nós é dizer que nós estamos diante de um Deus que é perseverante no seu amor, que se sacrifica nesse amor, que é fiel, que valoriza, que dá atenção, que quer comunhão, que exige, que reconcilia, que priva, que requer, que atrai, que preserva, para consumar a promessa de perdão. Então não importa como é que está a sua vida. O que importa é você entender que não pode ficar assim, do jeito que você está. João, escrevendo as suas cartas, ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele está escrevendo para crente. Tem crente que vive assim, com os desejos. Concupiscência é desejo desenfreado. Concupiscência dos olhos. O que eu vejo, eu quero, eu cobiço. Da carne, o que eu sinto, prazer, eu quero. A soberba da vida, posição, status. E tudo isso é traição. Tudo isso é prostituição. Em um momento ou outro nós estamos nisso, meus irmãos. Nós não somos diferentes desse povo aqui. Nós temos a herança genética desse povo.
E cabe a mim e a você dizer: Senhor, se eu estou em fidelidade para contigo, se eu estou em adultério para contigo espiritualmente, tem misericórdia de mim. Senhor, priva-me. Guarda-me, Senhor. Cerca-me, Senhor, para que eu não te ofenda mais. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. E eu termino dizendo 3 verdades de tudo que eu já falei aqui. O amor de Deus é incompreensível e merecido. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar delas. Ele não nos busca por causa de ver algum mérito em mim e em você. Pelo contrário, é porque ele vê deméritos, ele sabe quem nós somos. Não foi isso que ele disse aqui? Assim, verso 1, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles orem para outros deuses e amem bolos de passas, ou seja, me traiam e se prostituam. Deus sabe que nós somos assim. E para ficar claro, o amor de Deus não está focado no valor que a gente possa ter, mas por causa do amor dele. Sabe, é algo que é intrínseco dele, vê se vocês entendem isso. Deus nos ama, não é porque ele olhou para a gente e disse: vou amar. É porque isso é dele. Ele é feito disso, ele é isso. Ele não tem amor, ele é amor. Entendeu? É da natureza dele. Não tem como. Sabe? É como quando a gente não é transformado, é da nossa natureza, assim como um porco. Né? Você pode pegar um porco, dar um banho nele, botar o perfume mais caro que possa existir, botar uma roupinha nele, e se for uma porquinha, bote lá. Sainha, deixa ela toda bonitinha. Bote um ternozinho no porco. Aí bote assim um jardim bem florido. Água. Piscina de água mineral. Bote lá. Temperatura agradável. Bote lá. Aí deixa assim uma brechinha para caber só o focinho dele. E do outro lado você bote assim 40 centímetros de um buraco fédido. Para você ver o que acontece. Aquele focinho vai se transformar num abridor de túnel. Ele vai cutucar aquele negócio, ele vai arrebentar e vai para lá. Porque a natureza dele é aquilo. Nós éramos assim. A nossa natureza nos levava para isso. Aí Deus, que é o contrário, a natureza dele é perfeita, ele é bom, ele é amor. Aí ele vai e transforma a gente de porco e ovelha. Só que nós não somos deuses, nós não somos Deus. Não é intrínseco em nós. Nós temos amor, nós temos poder dado por ele, mas nós não somos amor, nós não somos poder, mas ele é amor, ele é poder. Aí ele sabe que nós habitamos ainda em um mundo que a presença do pecado ainda nos afeta muito. Afeta a nossa consciência, a nossa razão. E faz a gente pensar que a gente não é ovelha, a gente é porco. E a gente quer voltar para a lama. A lama, trazendo para o nosso texto aqui, é a infidelidade, é a prostituição. Mas ele, agora para nós aqui, ele todo dia, e agora especificamente, aos domingos, às quartas-feiras, aos sábados, às vezes às sextas-feiras, ele está dizendo: se arrependa, eu amo você, eu sou amor. Transicione sua mente, alimente sua mente com essas verdades e se arrependa. O amor de Deus é incondicional. Deus ama Israel não porque este corresponda ao seu amor,
Deus ama a mim e a você não porque a gente corresponde a esse amor, mas apesar de Israel ter sido infiel, se prostituir, apesar de eu e você sermos infiéis, o seu amor está sempre batendo na nossa consciência, para que nos leve ao arrependimento. Arrependimento para edificação ou arrependimento para a salvação. Que o Espírito Santo de Deus tenha incomodado você. Que você saia daqui refletindo. Que o amor de Deus é tudo isso aqui que foi falado. Perseverante, sacrificante, fiel, que valoriza, que dá atenção, que quer comunhão, mas que exige e que priva e requer responsabilidade do arrependido. Que ele demonstre pelos frutos que se arrependeu. Para que, de fato, isso demonstre que o Senhor o atraiu, que o Senhor o preserva, para que ele, de fato, adentre na consumação da promessa. Para eles aqui, a promessa é que sairiam das garras de um rei que não era o Deus verdadeiro, a Síria, Nabucodonosor. Para nós, que de fato sejamos livres do reino desse mundo, para que de fato nós tenhamos aberta a porta, literalmente, de uma vez por todas, dos novos céus e nova terra, onde não mais haverá necessidade de perdão, porque nós não mais seremos obstinados a ofender a Deus com nossa infidelidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente até o fim. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela palavra. Que teu Espírito Santo continue a falar conosco durante a semana. E cada um desses irmãos que aqui está, seja levado pelo poder do teu Espírito Santo a ler o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de Oséias. E terem seus corações cheios, Senhor, de enxergar a tua benevolência, a tua graça superabundante. E assim, Deus, se arrepender dos teus pecados. É o que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus.